Olá, querido e querida, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro de Gênesis, versículos 1 ao versículo 61. Então, espero que faça a leitura aí do texto na sua casa e vamos para a exposição e o estudo. Inclusive, como essa é uma história um pouco longa, nós vamos tirando as aplicações de acordo às próprias fases aqui da narrativa. Bom, o capítulo 24 vai iniciar dizendo que Abraão já estava avançado em idade e o Senhor tinha abençoado ele em tudo. Ele então vai colocar uma missão sobre o servo mais antigo de sua casa, que é o servo Eliezer. Tudo indica ser essa pessoa, apesar de que aqui nesse texto ele não leva esse nome, mas a gente vai observar o que será dito sobre ele nos capítulos um pouco a seguir. Abraão conversa com esse servo e o incumbe dessa missão de voltar à terra de sua parentela e tomar dali uma esposa para Isaque, uma esposa que cresça no Deus verdadeiro, uma vez que as moças cananeias, em sua maioria, não faziam parte desses adoradores, certo? Elas eram idólatras e serviam a outros deuses, consequentemente tinham outras práticas. Não era do interesse de Abraão que Isaque se desposasse de uma moça como essa. É tamanha a importância dessa missão que ele vai incumbir ao seu servo, que eles vão fazer um juramento de colocar a mão sobre a coxa de Abraão. Esse servo, ele vai dizer que por mais que ele vá até aquela cidade, entre a parentela de Abraão, ache uma esposa, né, que cumpra esse requisito de adorar o Deus verdadeiro, o que vai dizer que aquela moça vai querer voltar para a terra de Canaã, ou seja, as chances são que Isaque, na verdade, deveria ser a pessoa a se mudar para a terra ali daqueles parentes de Abraão, né, para a terra ali daquela moça, e não o contrário. Mas Abraão vai negar e vai dizer que fará parte dessa missão desse servo, conversar com a moça e dizer que ela tem que voltar para Canaã, ou seja, ela na verdade tem que se dirigir até Canaã e não o contrário. Óbvio, Isaque não poderia sair dali, uma vez que ele carregava essa promessa dos descendentes que herdariam aquela terra. É por isso que Isaque não poderia se mudar. Então Abraão vai dizer para esse servo que é necessário que ele deixasse claro que a moça voltasse com ele, mas caso a moça não quisesse voltar, a missão então teria falhado e ele estaria desobrigado de prestar qualquer tipo de serviço. Feito isso, o texto conta que Eliezer, então, vai tomar 10 camelos, todos os seus pertences e vai se dirigir até essa cidade de Naor, na Mesopotâmia. Era um lugar distante de onde estava ali Abraão e aquele servo, né, e todos os servos de sua casa. Esse servo Eliezer leva 10 camelos, primeiro pelos bens que ele está levando e segundo porque os camelos não só serviam como seu próprio meio de transporte, carga, mas também um deles ia ter que servir como meio de transporte para a moça que fosse ser a esposa de Isaque poder voltar com ele de novo até a terra de Canaã. O texto diz que ele chega no final da tarde, que era quando algumas moças daquela cidade iam até os poços e pegavam água, né, dentro dos cântaros. Cântaro seria simplesmente um balde. Então as moças pegavam água dentro de um balde. Nesse momento, Eliezer vai fazer uma oração a Deus e vai pedir como se fosse um teste. Eliezer pede então a Deus o seguinte: daquelas moças que estavam tirando água dos cântaros, ele pediria a uma delas que desse água para ele beber. E a moça deveria responder não só que daria água para ele beber, mas ela ofereceria dar água aos seus camelos também. Essa então deveria ser a esposa de Isaque. E quais são algumas das coisas que já aprendemos aqui no início e na primeira etapa dessa história? Primeiro de tudo, o propósito de um casamento. Aqui Abraão tem essa visão, essa notoriedade de que a gente se casa com uma pessoa que partilha da mesma fé. Não só era muito importante, tendo em vista a promessa ali que ele carregava, mas não deixa de ser aplicável a todo descendente de Abraão, que somos eu e você, descendentes espirituais, crentes do Deus Altíssimo. Então, quando vamos procurar uma pessoa para nos casarmos, o primeiro critério e o mais importante, na verdade, o que vai guiar todas essas coisas é o propósito. O propósito é alguém que sirva a Deus. Era isso que Abraão
incumbiu o seu servo dentro daquela missão de achar uma moça que servisse a esse mesmo Deus. É isso que eu e você deveremos estar procurando em um cônjuge. O que nos leva à segunda aplicação. Muitas vezes dentro dessa jornada, talvez você que seja jovem, adolescente, que esteja pensando em namorar, que esteja namorando, enfim, mas que já esteja com essa visão de casamento, a gente vai observar que Eliezer aqui faz um teste, pede, na verdade, um teste para Deus, e a moça passando ali naquele teste que ele colocou, seria então essa moça a esposa de Isaac. E vamos observar esse teste, ou seja, a moça pegaria a água no cântaro, ele pediria para aquela moça dar de beber a si mesmo, e ela não só concederia, mas ofereceria, ou seja, proativamente suprir também os camelos que estavam ali com ele. É interessante que parece que todos esses grandes profetas e grandes homens do Antigo Testamento já viviam na Nova Aliança, já vivia sob aquilo que Cristo iria dizer somente muitos anos depois. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, enquanto Abraão coloca a missão, o propósito de achar a moça que servisse ao Deus verdadeiro, esse é o propósito de qualquer casamento, achar um cônjuge que sirva a esse Deus, Eliezer já vai testá-la no sentido de amar ao próximo como a si mesmo. Afinal de contas, a moça estaria ali buscando uma água que era para si. Alguém, um estranho, um senhor estranho, pediria para tomar daquela água, a moça não só de bom grado concederia, como ofereceria suprir 10 camelos, que, assim, de senso comum, não precisamos ser biólogos para saber que camelos tomam bastante água. Dava um trabalho você pegar o balde, colocar no poço, pega a água, sobe com ela de volta e fazer esse exercício contínuo para você suprir a sede de 10 camelos. Então, o teste que foi feito aqui sobre a vida de Rebeca é um teste que condiciona a nossa vida diariamente se nos dizemos ser crentes e cristãos. Nós amamos Deus acima de todas as coisas e nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Também é isso que devemos procurar em nossos cônjuges. Então, essa situação expressa exatamente um problema teológico vivido na vida de muitos jovens que por muitas vezes colocam metas da pessoa que deveriam se desposar, do rapaz ou da moça, que tem que ter um emprego X ou Y, um salário tal, falar tais idiomas ou fazer N coisas, quando no final das contas, quando você está procurando alguém para se casar, somente duas coisas importam. Se ela ama a Deus acima de todas as coisas, se ela crê no único Deus e verdadeiro, e se ela ama o próximo como a ela mesma. Esse é o único teste que deveríamos estar fazendo. Então é a primeira aplicação que nós vemos nitidamente aqui no texto. O texto então vai dizer que considerava ele ainda, é o que diz aqui o versículo 15. Isso quer dizer, em outras palavras, que enquanto o servo Eliezer estava terminando a oração, já vinha Rebeca, uma moça que, como o texto conta, era de formosa aparência, virgem, no sentido de que nenhum homem havia a tocado ou havia desposado, e ela foi uma das moças aí que no entardecer buscou por água. Então ela vai até a fonte, desce o seu cântaro, sobe com ele cheio, e Eliezer vai fazer justamente o teste. Ele pede então para aquela moça que dê um pouco de água a ele, para o qual Rebeca responde que não somente daria água para ele, mas que também alimentaria, na verdade, saciaria a sede de todos aqueles 10 camelos que estava com ele também. Aí o versículo 21, depois o servo vai perguntar de quem ela é filha, ela vai contar um pouco a sua genealogia, então ela vai dizer: filha de Betuel, filho de Milca, que deu à luz a Naor. Por que isso é importante? De novo, as genealogias são importantes na Bíblia. Isso aqui vai demonstrar que ela não é filha de concubina, como por exemplo foi Ismael, né, filho de Abraão com a concubina Agar. Não, ela é filha ali de um casamento legítimo de fato. O que vai acontecer? Esse homem vai dizer a ela que ele orou ao Senhor
e estava procurando uma esposa para levar e retornar à casa de seu servo, e ele orou ao Senhor pedindo justamente que a moça que fosse para ele levar o desse de beber a seus camelos, etc. Ela então, o texto vai dizer que vai correr, vai voltar para sua casa e vai contar todas essas coisas. E aí que nós somos introduzidos a um outro personagem que é Labão. Então o texto vai dizer que Labão, percebendo aquelas joias de fato que estava sobre Rebeca e aquela história que ela estava contando, ele rapidamente vai até o lugar lá do poço, o lugar dos cântaros, falar com aquele servo. Labão, para você que não sabe ainda, vai ser um homem que vai enganar a Jacó, filho de Rebeca, muitos anos depois. E aqui Moisés, ao contar essa história, já tem esse cuidado de deixar bem claro quais são as suas intenções. Então diz aqui o versículo 29, né, que Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e ele foi correndo junto ao homem da fonte e vai dizer: caro senhor, entre, venha para nossa casa. Depois disso, Eliezer, que é o servo, vai relatar tudo o que aconteceu, ou seja, ele vai contar que ele estava ali a mandato de Abraão. Então, nesse momento, fica claro que está falando de um parente ali daquele núcleo familiar, porque Rebeca é sobrinha neta de Abraão, que então é o seu tio-avô, ou seja, é parente de todas essas pessoas, aquele que havia deixado Ur dos Caldeus há tantos anos atrás, indo para uma terra da promessa que Deus o tinha revelado. Ele vai contar todas essas histórias, o falecimento de Sara, o fato de que o filho de Abraão, Isaac, não poderia se casar com uma das moças cananeias e que ele estava incumbido de uma missão de procurar uma esposa para Isaac dentro ali daquele núcleo familiar. Ele efetuou o teste, que ele orou a Deus e pediu a Deus uma moça que o servisse. E então, exatamente isso Rebeca fez. Feito isso, então, aí nos versículos 49 e 50 é que haverá o pedido de casamento. E sim, é aqui que Rebeca de fato se casa com Isaac, apesar deles nunca terem se encontrado. Lembrando que o papel do servo Eliezer era um papel de procurador. Então, depois de ter relatado todas essas coisas, toda a história da vida de Abraão, aquele parente, aquele tio-avô de Rebeca e tudo que havia acontecido, ele então vai dizer no versículo 49, me avisa para que eu vá para a direita ou para a esquerda, né? Isso quer dizer, depois que ele contou tudo aquilo ali, ele estava dizendo para aquelas pessoas: e aí, qual vai ser a decisão que vocês vão tomar? Vão deixar a moça aí comigo para que ela se case com Isaac? Para o qual aí no versículo 50, Labão, que é o irmão de Rebeca, e Betuel, que é o seu pai, vão dizer que como aquilo procede do Senhor, nada teriam que fazer, ou seja, estava aprovado, Rebeca então estaria casada com Isaac. Aconteceu isso, Eliezer, que havia levado todos aqueles camelos com todas aquelas cargas que estavam cheias de joias e pertences, vai dar mais joias e mais pertences ali para a família de Rebeca. Então ele vai presenteá-la com mais joias, com vestidos, também a sua mãe e ao seu irmão. E o seu irmão, de novo aqui, muito inteligente, Moisés vai deixar isso bem claro. Ele vai falar que a moça deveria ficar ali mais alguns dias, ou seja, que o servo deveria esperar um pouco mais de tempo antes de levar a Rebeca. Também nos dando clara notoriedade do caráter de Labão, porque eles já tinham concordado, ou seja, a moça já tinha casado ali nos versículos anteriores, depois que o Eliezer pede o veredito, né, e eles confirmam e assentem. Agora ele parece que já estava voltando um pouco atrás, pedindo um pouco mais de tempo, ou seja, já visando o interesse, né, uma vez que Abraão era o tio-avô, no caso, super rico, e aquele servo estava ali dando diversos pertences de alto valor. Ele queria sugar um pouquinho mais, né, daquele servo, para o que ele vai responder que de maneira nenhuma ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, e pede que eles o libertem para que ele e Rebeca possam seguir, então possam voltar a Canaã. E é aí que vai terminar. Labão e Betuel então vão chamar a própria Rebeca e procurar o consentimento da própria moça. Ela então vai escolher se ela vai querer ficar mais uns dias ali
ou se ela já vai partir com o servo Eliezer, para o qual ela confirma que partiria dali com aquele servo. E veja, muito importante aí o versículo 60, abençoaram a Rebeca e lhes disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E é daqui que a gente vai para a principal aplicação dessa história. Eliezer aqui, dentro de todo esse teste que ele vai pedir para Deus e para o qual Rebeca vai se encaixar, é uma demonstração e é inclusive uma tipologia do Espírito Santo. Ora, quantas vezes na nossa vida nós não vamos atrás de uma coisa, nós não buscamos e nós não conquistamos achando que era para o nosso próprio interesse, que era para a nossa própria conquista, quando na verdade aquilo que o Senhor permitiu que nós buscássemos achando que era para nós mesmos serviria como bênção para outra pessoa. É isso que acontece aqui quando Eliezer faz o teste e Rebeca passa. Ou seja, ela vai ao poço, ela desce ao poço com aquele cântaro, com aquele balde, sobe com ele cheio d'água, achando que a água era para ela, porque muito provavelmente era uma atitude, uma atividade que ela fazia todos os dias, quando não, há um servo, há um senhor que pede para tomar daquela água, ela vai consentir e ainda vai oferecer, dar de beber a todos aqueles camelos. Quantas coisas Deus não permite que achemos que vai ser para nós mesmos, até para não frustrar a nossa motivação e nos fazer parar no meio do caminho, mas que pro final das contas vai servir para um plano e para um propósito dentro da obra dele. Quantas coisas será que você já não fez na sua vida? Uma faculdade, um curso, um idioma, um CNPJ, uma porta dentro de uma empresa, uma amizade, um envolvimento, alguma coisa que você assistiu, um culto, e tudo aquilo você estava achando que era para si próprio, quando na verdade Deus estava te moldando para que na frente você tomasse posse de algo muito maior dentro do plano dele. É isso que Rebeca nos demonstra aqui. Em segundo lugar, a aplicação que fica é a bênção de ser cristão, fazendo o que é certo todo o tempo. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele tem que sair, abandonar Ur dos Caldeus, toda esta parentela daqui, para ir para uma terra que ele não conhecia ainda. Rebeca não era nem nascida. Rebeca não teve que abandonar, então, a sua casa, ir para um lugar que ela não sabia onde ficava. Rebeca não teve que peregrinar anos em terra alheia, cheia de pessoas idólatras e de más práticas e maus comportamentos. Não teve que passar fome e recorrer a outras terras, não teve que passar anos sob infertilidade e realianças com Deus para ter certeza que aquele filho chegaria, não teve que oferecer esse tal filho em holocausto, ou seja, Rebeca não passou por nada dessa trajetória que Deus tinha reservado para Abraão e Sara, e ela agora seria a mulher, a matriarca que continuaria essa história, porque ela estava não somente no lugar certo, na hora certa, não foi sorte, mas ela fez a coisa certa como parte de sua atitude diária, como parte do seu estilo de vida, em todo o tempo. Ela agiu como cristã, ela ofereceu aquilo que ela tinha ido buscar para si mesma. Quando um desconhecido pediu, ela o serve e oferece servir aqueles que estavam consigo, que eram todos os seus animais, e simplesmente por fazer aquilo que Deus manda fazer, por amá-lo acima de todas as coisas, por servir ao próximo e amá-lo como a si mesmo, ela agora continuaria. Essa herança seria mãe de milhares e milhares, e a sua descendência estaria à porta da casa dos seus inimigos, como seus familiares aqui, que nem todos são da melhor índole, como é o caso de Labão, vão profetizar como bênção em sua vida. Assim como Rebeca, então, herda nesse momento uma herança por ter o seu caráter cristão provado e aprovado nas suas atitudes. Da mesma maneira, Deus também tem uma herança guardada para nós, com base nesse mesmo teste, com base na expressão do caráter em Cristo, nas nossas atitudes, no nosso estilo de vida, a quem, aonde for necessário. Assim eu creio. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe com alguém que está estudando com você, deixe o seu like e te vejo na próxima.